Olá, turma boa do nono ano, professor Adriano, para mais uma videoaula de educação física. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre uma modalidade esportiva que é bastante conhecida por todos, né? Tanto as pessoas que praticam como as que não praticam, as que gostam como as que não gostam, né? O nosso país temos que reconhecer que essa modalidade ela faz parte da nossa cultura, que é o futebol, pessoal, né? Nosso país é conhecido aí no mundo afora como o país do futebol, porque é, no geral, futebol faz parte até mesmo do nosso vocabulário popular, digamos assim, como por exemplo, quem nunca falou, pisou na bola, bola murcha, vou jogar fulano, vou deixar alguém para escanteio, não é isso? Então assim, o futebol muitas vezes ele faz parte até do nosso vocabulário e a gente nem percebe, certo? Então esse é mais um dos motivos para que, né, as pessoas reconheçam, né, o nosso país seja intitulado, né, como o país do futebol. Então, dando início, vamos entender, vamos compreender um pouquinho, vamos aprender sobre a história dessa modalidade que é tão praticada em toda a face da Terra, em todo o mundo, digamos assim. Os primeiros contatos com a bola na China antiga, militares, desculpa, praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Então aqui na realidade, pessoal, isso aqui é uma das teorias sobre o surgimento do futebol. Após as guerras, equipes com 8 jogadores chutavam a cabeça dos soldados inimigos, né? Isso mesmo. Com o objetivo, né? Com o tempo, na realidade, as cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelos, ok? Então essa daqui é uma das histórias, digamos assim, né? Que as pessoas relatam, né? Que a história traz sobre o surgimento do futebol. Dando sequência, no Japão antigo foi criado um esporte semelhante ao futebol atual. Chamava-se de Kemari, certo? Sendo praticado num campo de aproximadamente 200 metros quadrados, a principal diferença desse esporte era a proibição do contato físico, né? Então não podia ter o contato como o futebol permite. Então mais uma teoria com relação ao surgimento do futebol. Na Grécia, no século I a.C., os gregos criaram um jogo que se chamavam episquicros, certo? Duas equipes de 9 jogadores, cada jogavam num terreno de formato retangular. A bola era feita de bexiga de boi, cheia de areia, né? Ou na realidade, ou terra. E na Idade Média havia um esporte muito parecido com o futebol, embora com muita violência. O Soule ou Arpaxton eram praticados na Idade Média por militares. Era permitido usar golpes violentos, né, levando muitas vezes até a morte. Então nós temos aqui uma imagem que ilustra um pouco, né, de mais uma tese, né, mais uma história que as pessoas contam de uma possível, né, origem do futebol. Na Itália medieval surgiu um jogo denominado Gioco del Cassio. Era praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até 2 postes.
nos extremos da praça. A violência era muito comum, pois os participantes levavam para campo, né, seus problemas causados, né, principalmente por questões sociais típicas da época medieval. O barulho e a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que decretar uma lei proibindo a prática desse jogo. Então, seguindo, pesquisadores concluíram que o Gioco del Cássio, né, saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século 17. Lá, o jogo ganhou regras diferentes e foi e sistematizado. Organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados dois arcos retangulares chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar, né? Bem semelhante ao, digamos assim, o verdadeiro futebol, né? O futebol de hoje. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos poucos, foi se popularizando. O campo deveria medir 120 por 80 metros, né? Como eu já falei anteriormente, nas duas pontas seriam instalados dois arcos retangulares chamados de traves, né? Temos aqui uma imagem bem antiga, não sei se precisamente da mesma época, mas, né, acho que se não da época bem próxima. Quando o futebol se tornou futebol, realmente, né? Quando esse futebol, essas teorias que vocês viram há pouco tempo, como na realidade surgiu, né? Como passou a existir o futebol de hoje, certo? Algumas datas são importantes, ó. Em 1848, numa conferência de Cambridge, né, estabeleceu-se um único código de regras para o futebol. Em 1871 foi criado o guarda-redes, né, que é o goleiro. Alguns países chamam, né, ainda de guarda-redes. Em 1875, tempo de 90 minutos de jogo, como é atualmente. Em 1891, foi estabelecido o pênalti para punir falta dentro da área. Em 1907, foi estabelecida a regra do impedimento, né? O impedimento que é uma regra aí que para alguns ainda é um pouco confusa, né? Mas enfim, com a ajuda da tecnologia, o famoso VAR, né, estão buscando melhorias. Ainda estamos em processo de adaptação. Acontece muitas divergências, muitas discussões com relação a isso, mas enfim, é uma evolução. E o profissionalismo, né, no futebol foi iniciado somente em 1885. No ano seguinte seria criada na Inglaterra a International Board, né, entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário, né? No caso, era o órgão que ia reger, né, toda a organização, toda a criação, adaptações das regras. No ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para difundir, né, para desenvolver, para divulgar o futebol em diversas partes do mundo. E em 1888 foi fundada a Football League, né, com o objetivo de organizar torneios, campeonatos internacionais
e campeonatos internacionais, na realidade. E a criação da FIFA, né, que hoje que é a Federação Internacional de Futebol, certo? É o que organiza os principais eventos, né, oficiais. No ano de 1904 foi criada a FIFA, né, que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. É a FIFA que organiza grandes campeonatos, né, e seleções como a Copa do Mundo. E as federações, na realidade, como nós temos aqui a nossa federação, Confederação Brasileira, ela é filiada à FIFA, ou seja, ela faz parte, certo, desse órgão. E a história do futebol no Brasil. Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras, né? Com isso, pessoal, podemos, né, considerar Charles Miller como o precursor, né, do futebol no Brasil. Então, muitas pessoas chamam Charles Miller como o pai do futebol, né? Então, ele foi o principal responsável pela criação, desenvolvimento dessa modalidade no nosso país. O primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Athletic, fundado em 13 de maio de 1888. No início, o futebol era praticado apenas por pessoas da elite, né? Sendo vetada a participação de negros em times, né, de futebol. As mulheres também elas foram proibidas no início de participar, somente para os homens. Em 1950, a Copa foi realizada no Brasil. Não foi a primeira, pessoal, certo? Mas a seleção brasileira perdeu o título em pleno Maracanã para a seleção uruguaia, né? Com resultado de Uruguai 2, Brasil 1. E em 2014, no caso a Copa do Mundo, ela foi realizada aqui no nosso país, né? Então já realizamos 2 eventos mundiais de futebol da categoria principal. As regras básicas do futebol de campo, né? Regra 11, aí no caso o número de jogadores no futebol de campo são 22, né? Sendo 10 na linha e 1 no gol, que são os 11 titulares e 11 na reserva. O técnico tem direito a 3 substituições por partida em jogos oficiais. E hoje, por conta da pandemia, essa regra ela sofreu uma alteração, certo? É uma alteração que até o momento é provisória, né? No lugar das 3, são 5 substituições. Por quê? Porque as equipes pararam completamente, os atletas passaram um período muito longo sem treinar e o desgaste físico vem bem mais rápido, né? Consequentemente lesões. Então, para que as equipes não sofram muito com isso e os atletas não se machuquem, atualmente é permitido até 5 substituições, mas a regra diz que cada equipe tem direito a 3. O grupo de arbitragem em uma partida oficial é composta por 3 árbitros, né? Um árbitro central e 2 árbitros assistentes que atuam nas laterais do campo, o árbitro e os bandeirinhas. E agora temos também a famosa turma do VAR, né? São vários árbitros lá numa cabine, onde eles tomam algumas decisões que, usando a tecnologia, muitas vezes erradas, né? Apesar da tecnologia estar à disposição deles. Regras básicas do futebol. O único jogador tem o direito de utilizar as mãos no jogo, que é o goleiro, né? Qualquer outro jogador que utilize a mão durante a partida é considerado falta, né? Se for dentro da área, pênalti. Toda vez que a bola ultrapassar as delimitações laterais do campo, o juiz marca arremesso lateral. E no campo, este arremesso é cobrado com as mãos.
Falta, né? Qualquer atitude ou ação que é considerada violenta e que desrespeite às regras. As punições em caso de faltas, né? Pouco agressiva, o jogador é punido com um cartão, certo? 2 cartões amarelos para o mesmo jogador, o único jogador resulta na expulsão. Falta mais violenta, o jogador é punido com um cartão vermelho, ele é expulso e fica fora do próximo jogo, ele cumpre uma partida de suspensão. Uma observação: o time que tiver o número de jogador expulso irá permanecer com o jogador a menos até o final da partida. A duração da partida é 2 tempos de 45 minutos, com um tempo total de 90. Se a bola ultrapassar as extremidades do fundo, né, estabelecendo a situação de tiro de meta, ou é estabelecido, no caso, tiro de meta ou escanteio. Escanteio, quando a bola sai nas extremidades de fundo de campo e antes da mesma sair, ela toca no jogador do time oponente. O tiro de meta, quando a bola sai sem tocar nenhum jogador, isso pela linha de fundo. Nós temos aqui as medidas oficiais, né, do campo de futebol. Ele tem um comprimento de 90 a 120 metros. Ok, ó, vocês podem observar. Aqui nós temos a grande área, a pequena área, a meia-lua, a linha central, o círculo central, a marca do pênalti e as dimensões também do gol. Ok? O padrão adotado pela CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, é o mesmo dos jogos da Copa do Mundo, né? 105, no caso, falando das dimensões, 105 por 68, embora a FIFA deixe que as medidas sejam flexíveis, né? A regra permite gramados que tenham entre 90 e 120 metros de comprimento, 45 a 90 metros de largura, desde que retangulares, claro. Para os jogos, né, internacionais, a recomendação é mais específica, entre 100 a 110 metros de comprimento e de 64 a 75 metros de largura. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Abordamos futebol, como eu falei no início, é um esporte que é conhecido no mundo todo. Até as pessoas que não gostam de praticar e nem de assistir sabem, né? Tem alguma história, algo para contar sobre o futebol, ok? Espero que vocês tenham gostado. Resolvam a atividade que eu postarei. Resolvam, postem na plataforma. Qualquer dúvida estarei, né? No caso, estou à disposição. Até a próxima. Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe as suas famílias. Valeu!